Muito boa tarde, senhoras e senhores presentes nos auditórios, deputados Manuel de Castro e Castelo de Castro, do Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito boa tarde, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Albuquerque, a presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e presidente em exercício da Comissão de Seguridade Social e Saúde, deputada Miriam Sobreira, atendendo o requerimento de sua autoria, realizam esta audiência pública para debater o projeto de lei número 7.460 do Poder Executivo do Estado do Ceará, que institui um regime de previdência complementar do Estado do Ceará e da outras providências. E para presidir esta audiência pública, convidamos a excelentíssima senhora deputada Miriam Sobreira. Boa tarde a todas e a todas. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia, da Rádio FM Assembleia. Sejam todos bem-vindos à audiência pública para debater o projeto de lei número 1/2013, oriundo da mensagem 7.460, de autoria do Poder Executivo do Estado do Ceará, que institui um regime de previdência complementar do Estado do Ceará. Gostaria de formar a mesa, convidando o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, a CEPLAG, do senhor Eduardo Diogo de Siqueira Filho. Seja bem-vindo, secretário. Convidar os deputados Dr. Sartre, líder do governo. Convidar a excelentíssima senhora deputada doutora Silvana. Convidar a excelentíssima senhora deputada Eliane Novaes. Convidar a senhora Jerusa Feitosa de Matos, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual do Ceará. Mova-se. Pode. A senhora Ana Maria Ferreira da Cunha, representante do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará. Seja bem-vinda. Convidar o senhor Francisco Ângelo de Araújo, presidente do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, SINTAF. E convidar o senhor Robson Fontoura, coordenador da Coordenadoria de Previdência. Senhoras e senhores, em 30 de abril de 2012, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei número 12.618, que institui a previdência complementar para os servidores civis da União e aplica o limite de aposentadoria do INSS no valor de até R$ 4.157,05 para os admitidos após o início de funcionamento do novo regime. A perspectiva e os aspectos legais fundamentais da previdência complementar vem sendo pauta de diversos estudos e debates acerca de sua redação. Uma vez que aprovada a lei, agora os estados devem partir para estabelecer a criação de fundos de previdência complementar para os servidores públicos estaduais. Encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado em fevereiro de 2013, a mensagem número 7.460 do Poder Executivo, que propõe a criação de um regime de previdência complementar para o funcionalismo estadual, tem gerado discussões das diversas categorias de servidores sobre os impactos desse novo regime nas aposentadorias dos servidores do Estado. Desde o encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
As entidades do Fórum Unificado, das associações e sindicatos de servidores públicos do Estado do Ceará, bem como outras que representam os servidores públicos das diversas esferas, têm se reunido para tratar do tema e traçar ações que busquem o aprimoramento do projeto. Atualmente, todos os servidores estaduais contribuem para um mesmo fundo previdenciário e a mensagem do governo do Estado propõe a criação de 3 planos de custeio distintos: um previdenciário, um financeiro e um de custeio militar. A Previdência é uma conquista da classe trabalhadora e não um privilégio. Portanto, faz-se necessário debater junto à sociedade quaisquer mudanças que impactem na vida funcional dos servidores públicos do Estado do Ceará. Novamente com a palavra, a excelentíssima senhora deputada Miriam Sobreira. Gostaria de saudar e agradecer pela presença o senhor Antônio Eduardo Diogo de Siqueira, que é secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, CEPLAG. Saudar e agradecer pela presença o deputado estadual Dr. Sarto, que é líder do governo, a deputada estadual Eliane Novaes, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e a deputada estadual Silvana. E gostaria também de saudar e agradecer a presença da senhora Jerusa Feitosa, representante do Mova-se, a senhora Ana Maria Ferreira, representante do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará. Saudar o senhor Francisco Ângelo, presidente do Sindicato dos Fazendários do Ceará, e o senhor Robson Fontoura, coordenador da Coordenadoria da Previdência. E saudar a todos vocês. Dizer que esse projeto é de lei complementar número 1/2003, oriundo da mensagem 7.460, de autoria do Poder Executivo do Estado do Ceará, entrou nessa casa em fevereiro de 2013. E em abril, mais ou menos em abril, nós tivemos uma audiência pública, onde o secretário Eduardo Diogo veio de 7 de março. Foi explanado e teve alguns questionamentos, foi discutido. Esse projeto entrou na Comissão de Constituição e Justiça e nós não poderíamos deixar passar pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, ir para o plenário sem a gente fazer uma explanação, ouvir os servidores, ouvir as pessoas, os atores desse processo, porque afinal de contas nós estamos falando de servidores públicos, de pessoas que estão envolvidas nesse processo desse projeto. Para isso nós convidamos o secretário Eduardo Diogo e convidamos a todos vocês para que viéssemos discutir, para que a gente possa chegar a um acordo. Para a gente otimizar o nosso tempo, para dar tempo de todo mundo falar, perguntar, nós vamos fazer uma apresentação. O secretário Eduardo vai fazer uma apresentação, depois nós facultaremos a palavra para a mesa, e em seguida nós vamos ouvir as pessoas do plenário que quiserem fazer pergunta. Não se preocupe com o tempo, porque eu não sei se o secretário tem tempo de ficar aqui, mas se for possível a gente vai até a madrugada para tirar todas as dúvidas, para tirar o que for, para não deixar nenhum servidor insatisfeito e com dúvida. Então eu gostaria de passar a apresentação para o secretário Eduardo Diogo. Deputada, só para a gente dar conhecimento, quanto tempo está prevista a apresentação, para saber o tempo que nós temos disponível para os debates? Qual o tempo que o senhor... A senhora que define, deputada. Não. Eu me adequo ao não, o seu tempo para fazer a apresentação da apresentação. Pois eu estou dizendo, eu me adequo. 30, 40 minutos está ótimo. Tá bom. Pronto, 30, 40 Excelente. minutos para a apresentação. Excelente. Em seguida, nós facultaremos a palavra para a mesa. 10 minutos dá para cada pessoa? É suficiente? Só quem quiser. Quem quiser. Porque o importante é que... certo. E depois a gente solicita a comissão que vai logo fazendo as inscrições para quem tiver dúvida vir tirar, certo? Então, com a palavra, o Eduardo Diogo. Muito obrigado, deputada. É melhor eu falar aqui ou é melhor eu falar em pé ali? É melhor em pé. Tem um microfonezinho sem fio, por gentileza? Muito obrigado. A minha compreensão toda. Muito boa tarde a todos.
Se a gente conseguir um laserzinho, ajuda. Se não, também tudo bem, sem problema. Deputada Miriam, muito obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui na Assembleia e ter nesse espaço mais essa oportunidade de conversar com parcela significativa dos servidores e extremamente representativa aqui dos nossos servidores. Deputado Sarto, boa tarde. Alegria estar aqui. Deputada Eliane, deputada Silvana. De saudar aqui de modo muito especial aqui tanto a Jerusa como a Ana, que são membros da coordenação do FOSPEC, e o Ângelo também, que está aqui presente, não é membro da coordenação, mas sempre está presente também lá conosco. Bom, muito boa tarde a todos. Nós vamos fazer aqui uma rápida contextualização com um objetivo muito simples, inicialmente, da gente poder nivelar algumas informações. A partir desse nivelamento de informações iniciais, a gente fica inteiramente à disposição para poder esclarecer e elucidar qualquer dúvida que ainda remaneça. Passa aí, Ciro, por favor. Não tem um... Bom, primeiro, aqui tem uma rápida cronologia dos passos que nós trilhamos, momentos especiais que a gente teve de diálogo. Nós vamos iniciar essa apresentação com uma cronologia do que passou e nós vamos encerrar essa apresentação com passos seguintes. Tudo a partir do estágio que nós estamos hoje. Então, o primeiro momento que nós discutimos esse assunto na mesa estadual de negociação permanente foi no dia 16 de abril de 2012. Portanto, nós já estamos há 1 ano e 4 meses discutindo esse assunto. E aí tem todas as outras reuniões que tivemos, várias discussões com os sindicatos, tanto no âmbito da MEMP, como especificamente na CEPREV. O nosso momento de protocolar aqui o projeto de lei complementar, que foi no dia 21 de fevereiro, e o encontro que nós tivemos aqui na sala ao lado, no dia 7 de março último. Bom, primeiro uma rápida conformação sobre a Previdência no Brasil, né? Nós temos, de modo muito simples, 2 regimes que são básicos e compulsórios. Um é o regime geral e outros são os regimes próprios. Então, o regime geral, obviamente, ele diz respeito aos trabalhadores da iniciativa privada em geral, e os regimes próprios dizem respeito aos servidores de cargo efetivo. Para complementar esses 2 regimes, o regime geral e o regime próprio, existe o regime de previdência complementar. Conforme o próprio nome fala, ele complementa aos regimes básicos. E eu gostaria só de destacar aqui que ele pode ser administrado por uma entidade aberta ou por uma entidade fechada. No caso nosso aqui do Ceará, o que está previsto no artigo 32 da lei que hoje tramita na Assembleia Legislativa, é que no caso do Ceará será efetivamente, de modo muito claro, uma entidade fechada. Passar, por favor, Silvio. Bom, a Previdência no Brasil, né, aquela estrutura geral dos regimes básicos e do regime complementar. Quando a gente analisa a comparação entre o regime geral, que está aqui ao lado esquerdo, se eu repetir, se tiver um laserzinho, me ajuda aqui, porque eu aponto para onde eu quero que vocês, para a observação que eu quero fazer. Se tiver um laserzinho, eu agradeço, por gentileza. Então, o regime geral, aqui ao lado esquerdo, e o regime próprio, aqui ao lado direito. O que é que acontece hoje? Hoje, no regime geral, existe um teto, que são os R$ 4.159. Se um servidor que contribui para o regime geral, ele quer se aposentar para acima desse valor, ele tem necessariamente que ir para a Previdência complementar. No caso do regime próprio, hoje não existe essa restrição, né? Hoje existe a aposentadoria pegando, tá certo, esse valor na integralidade, na verdade, uma média, né, das suas remunerações. Por favor. E existe essa outra situação, que o regime geral se encontra da mesma maneira e no regime próprio passa-se a ter uma previdência, um regime de previdência complementar, que ele é facultativo. Ou seja, ele é opcional, ele é para o servidor que queira efetivamente incrementar, certo, a sua renda. Bom, qual é o cenário? Ali foi uma geral, rapidamente, do Brasil. Como é que nós estamos? Qual é o cenário da Previdência aqui no estado do Ceará, em específico? Primeiro, a gente entender qual é o universo dos trabalhadores que a gente está falando, né? Nós temos hoje, no estado do Ceará, servidores na ordem de 135.732 pessoas. Você que manda, Jerusa.
todos os poderes, Jerusa. Faça agora a sua outra pergunta, que eu já sei qual vai ser, por gentileza. Não, porque você vai perguntar, mas por que, secretário, que o número, na verdade, é muito maior quando a gente vê um universo mais abrangente? Ali tem servidor, tem pessoas que são seletistas. Se você for pegar as empresas públicas do Estado, e mesmo algumas autarquias como o IPES, eles são seletistas. Então não contribuem para o regime próprio. Então você tem um universo maior de pessoas que trabalham, os funcionários públicos, pessoas das empresas públicas. No Estado tem duas, por exemplo, a EMATES e a ETICE. No próprio IPES, então essas pessoas são seletistas, elas não contribuem, elas não... Oi? Não, ali são sociedades de economia mista. SEGAS, SEASA, a ADESE, EMASP, CODESE, Ceará Portos, todas essas são sociedades de economia mista. Em empresas públicas, o Estado só tem duas, que são a ETICE e a EMATES. Realmente eu vi a matéria no jornal que o secretário fez em junho. E esse total aí disse que era do Poder Executivo. Aí eu também fiquei toda em dúvida, né? Porque não, é não. Que eram todos os poderes. Não, é não. Aqui são todos os poderes. Todos os poderes. É, aqui são todos os poderes. Ministério Público, entre todos. Né? Aqui, então, vamos explicar. Quem é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que tem dois órgãos, que são os dois tribunais ligados a ele, o TCE e o TCM, Procuradoria-Geral de Justiça e, obviamente, também o Tribunal de Justiça. Então, são 135.732 pessoas, sendo hoje quase 61.913 ativas e 73.819 na inatividade, dividida ali entre aposentados e pensionistas. Daqui a pouco a gente vai elaborar um pouco esse número, vou fazer uma ressalva sobre o que está aí posto, mas é um complemento de informação. Formatação previdenciária do SUBSEC hoje. Sistema único, ali o SUBSEC, um plano de benefício do SUBSEC, a cobertura previdenciária do sistema que já existe. Ele é um plano de custeio, um plano financeiro, existe um financiamento do Tesouro para com o déficit, e operacionaliza-se através desse fundo contábil financeiro, através de um CNPJ no nome do SUBSEC. Ok? Por favor. Formatação previdenciária. Como é que é hoje composta a receita do SUBSEC? Hoje o Estado do Ceará, ele aporta 22% referente à contribuição patronal. O servidor público aqui no Estado do Ceará aporta a metade disso, ou seja, 11%. E para o caso dos inativos aposentados, no caso ali, e pensionistas, contribuem apenas para o que excede aquele teto do INSS. Ou seja, quem ganha até 4.159, deputado Sarto, aposentado, pensionista, não contribui com nada. Sobre a parcela que excede os 4.159, aí sim, deputada Eliane, ele contribui com os 11%. Além disso, compõe a receita do SUBSEC aquilo que a gente chama das compensações previdenciárias. Porque vocês sabem que existem várias pessoas que contribuíram ao longo de anos, por exemplo, para o regime geral, e faz, por exemplo, um concurso público, e aquela pessoa traz o seu tempo de contribuição do regime geral e se aposenta após ali já ter a condição de se aposentar pelo regime próprio. Então o regime próprio tem que ir lá no regime geral e buscar a sua parcela do que ele contribuiu lá para o regime geral. Então isso chama-se da compensação previdenciária, que é muito importante também para o Estado. Bom, traduzindo um pouco em números aquelas rubricas, o que é que acontece? Dos itens pretéritos ali, A até o item E, nós temos ali uma insuficiência para pagar efetivamente os benefícios. Então o que é que acontece? O Tesouro tem que honrar os pagamentos, né? A evolução dos gastos do Tesouro com Previdência no Ceará está aqui expressa. Se a gente pegar aqui 2006 e você vê ali a rubrica da contribuição que o Estado fez, o que o Estado aportou no ano 2006, o número é de 734 milhões de reais. A gente trazendo esse número de 2006 para o ano de 2012, nós temos 1.518 bilhões de reais. Isso significa, minha cara deputada Silvana, que nesse período dos 6 anos, esse aporte do Tesouro, ele aumentou em 107%. 107%, saindo de 734
para 1.518. Nesse mesmo período, do 107% de incremento da contribuição, do aporte do Tesouro para pagar os benefícios, a folha de pagamento do Estado, ela cresceu 104%. E nesse mesmo período, o IPCA acumulado, Ana e Ângelo, que são mestres no assunto, acumulou 37%. Então significa disparado que o governador Cid Gomes, ele conferiu ao longo do seu governo uma relevante, um expressivo incremento na remuneração que o servidor público do Estado do Ceará recebe. Para uma inflação de 37, aumentou a folha de pagamento 104. Isso quando a gente coloca a série de aumentos que houve em categorias em específico. Agora, se você analisar apenas a revisão geral, que o Estado do Ceará tem data base, o que não acontece em outras unidades da Federação, o incremento que o governador Cid Gomes assegurou de aumento na remuneração do servidor, acumula, meu caro deputado Sarto, 45%. 45%. Também expressivamente maior do que o IPCA de 37% acumulado no período. Então essa é a situação que nós nos encontramos hoje. Qual a projeção para 2013? Contribuição, ali os outros, deve dar algo em torno de 423 milhões. O Estado deve aportar este ano algo em torno de 1.740 bilhões de reais para pagar os benefícios. Aquela detalhamento que eu me referi, que eu queria fazer aquele número, está ali na observação. Hoje nós temos 15.254 servidores que estão, meu caro deputado Sarto, ainda recebendo na folha de ativo, porque são servidores afastados para a aposentadoria. Eles recebem pela folha de ativo, mas eles estão aposentados. Então, esse total anual dá 457 milhões de reais, o que são 35 milhões de reais a cada mês. Ou seja, se nós adicionarmos esse valor dos servidores que estão afastados para a aposentadoria, aí você vai encontrar um universo muito mais expressivo, que ele vai somar esses 457 a esse 1.739 desse ano, o que obviamente amplia o que o Estado efetivamente aporta para cobrir os benefícios e honrar os benefícios previdenciários. Por favor, passar isso. Bom, o déficit atuarial, isso é um assunto que o Ângelo e a Ana já estudaram bastante, estão dois para falar aqui, para poder nos dar aqui uma aula com a competência que lhes são muito, competência que lhes são para os dois muito peculiar. O déficit atuarial do Estado, tá certo? Para o SUBSEC, entendido ali a data de 31 de dezembro de 2012, ele é apurado na ordem de 45,2 bilhões de reais. De modo muito simples, essa apuração é feita pegando o total das receitas futuras de contribuições ao SUBSEC em relação ao atual grupo de beneficiários e subtraindo o total das despesas futuras com os benefícios a serem pagos a esse grupo de beneficiários. Nesse cálculo, quando a gente faz esse raciocínio do déficit atuarial, a gente sempre faz o entendimento de 1 para 1, ou seja, entendendo que cada servidor que saia será suprida a sua vaga e ingressará um novo servidor. Esse é um parâmetro para chegar a esse cálculo do déficit atuarial. Bom, no cenário atual da Previdência, né, existe um não atendimento da legislação federal. Aliás, o nosso mestre de cerimônia, já no início, já pontuou isso aqui, né? Então, nós temos efetivamente que nos adequarmos ao que a legislação federal nos impõe. Então, essa é uma premissa muito, muito clara que nós temos efetivamente que cumprir para não corrermos o risco do Estado ficar numa situação de inadimplemento, né, ou de inadimplência. O Estado vai não ter mais condição de celebrar convênios no sentido de obter financiamento, celebrar operações de crédito. O Estado fica numa situação de muito desconforto. Por favor, Ciro. Bom, o cenário previdenciário a partir de 01 de 14 no Estado do Ceará. O que é
que, com o projeto de lei que tramita aqui hoje na Assembleia Legislativa, o que é que está se propondo fazer a partir de 1º de janeiro de 2014. De modo muito simples, é o que está posto aqui, tá certo? Nas faixas que estão aqui, quando fala da defesa do servidor público, quando fala do fortalecimento da Previdência. É exatamente isso que se objetiva. A gente pode, eventualmente, divergir, e aí é natural, e a gente está aqui para discutir, sobre a forma, como é que nós vamos alcançar esse fortalecimento, essa, deputada Miriam, sustentabilidade. Me desculpe estar dando aqui as costas para a senhora de modo muito, muito longo. Mas aonde quer se chegar, o objetivo é absolutamente convergente. Bom, dentro dessa nova formatação previdenciária, do regime básico, do SUBSEC, a gente tem o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, o SUBSEC, e nós passamos a ter, no caso, o plano de custeio financeiro, que diz respeito a quê? Diz respeito a todos os servidores públicos, entendido aí os servidores civis, que hoje são efetivos e que ingressem no Estado até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Para todos esses servidores, para o conjunto desses servidores, repito, todos os atuais servidores ativos efetivos, e para todos os que ingressarem até 31 de dezembro do corrente ano, não muda, não altera absolutamente nada. É mantido dentro do FUNAPREV, ainda no sistema de repartição, tá certo? Que aí está o início, tá certo? Está o início da construção não sustentável que nos traz a situação de hoje, mas aí não tem mais o que ser feito, que a gente tem que corrigir daqui para frente, aí o erro já está absolutamente consolidado. O Estado vai continuar aportando o déficit, o que for necessário para honrar os compromissos, o Estado continuará fazendo. Ou seja, vê a receita, o que faltar para cobrir os benefícios, o Estado aporta. Aí vai ser o FUNAPREV, esse plano de custeio financeiro. Cria-se um novo plano de custeio, aí sim, previdenciário, no sistema não de repartição, se mostrou não eficiente, mas sim no sistema de capitalização. Aí sim, todos os servidores que ingressarem no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2014, eles passarão a contribuir para este fundo previdenciário, iniciando ali a capitalização dos seus recursos para que, no momento de suas aposentadorias, eles mesmos tenham contribuído para poder receber a sua aposentadoria. E um terceiro diz respeito aos militares. O que é que muda para os militares que ingressarem no Estado a partir de 1º de janeiro de 2014 e o que é que muda para os militares que hoje já são efetivos no Estado do Ceará? Absolutamente nada. No caso dos militares não muda nem para agora, nem para depois. Continua sendo ipsilíteres do modo com que se encontra. É um plano de custeio financeiro, o Estado aportando o que for necessário para custear os benefícios. Bom, por não, deputada? Bom, nova formatação previdenciária, a Previdência Complementar, emenda constitucional estadual número 56, que faz menção ao que o nosso mestre de cerimônia falou aqui antes, certo? Que ele falou da lei federal, aprovada no ano passado, e a nossa Constituição, ela fala que o regime de previdência complementar será instituído por lei estadual, isso aqui é a nossa Carta Magna, até 90 dias a partir da publicação da lei federal, nos termos do parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal, com nova redação dada pela emenda constitucional 41, de 19 de dezembro de 2013. Então, além de adequarmos nós a uma regularização, uma normatização federal, estamos também nos adequando ao que diz o nosso ordenamento jurídico do Estado do Ceará. Bom, essa nova formatação previdenciária, esse nome agora da Previdência Complementar, qual é a ideia? A ideia é que o Estado possa, para que o que exceder da remuneração do servidor, o que exceder aquele teto do INSS, que atualmente é de R$ 4.159, o Estado aportar numa razão de 1 para 1,
com o servidor público até 8,5%. Obviamente, se o servidor quiser aportar para além desses 8,5%, poderá, obviamente, fazê-lo. Mas o Estado assegura, assevera, que até o limite de 8,5%, ele também contribuirá na razão de 1:1 para poder gerar uma melhor aposentadoria para o servidor. E o que já está posto no artigo 32, conforme eu já mencionei, é que a entidade que virá a estar no sentido da coordenação, se é no momento, se vai ser uma fundação, se vai ser uma autarquia, isso aí a gente vai discutir depois. Mas será uma entidade fechada de previdência complementar. Como eu falei, ou aqui apenas do âmbito do Estado do Ceará, ou nós podemos nos unir ao pré-federação, que vai ser o que? A pré-federação? Exatamente uma entidade com o mesmo parâmetro, criado pela União. A União está trabalhando hoje nessa criação, será criada pela União, para poder ela aglutinar as previdências complementares dos estados, administrar esse recurso, porque muitos estados não têm uma escala que seja ideal para gerar uma administração que promova um incremento da renda dos contribuintes. Então existe essa possibilidade de nós nos adequarmos nos alinharmos ao pré-federação. Em que momento nós vamos discutir isso? Não é agora. Não é agora. É para o momento seguinte, porque isso ainda será alvo em Assembleia, entre os deputados, liderança do nosso deputado Sarto aqui como líder do governo, nosso presidente Zezinho Albuquerque, se essa casa entender que o projeto seja pertinente e adequado, em sendo aprovado, nós teremos que no momento seguinte enviar um novo projeto de lei para detalhar o presente assunto. Bom, só para ilustrar então, aí é um exemplo de como ficaria uma remuneração, aí pegando por base de R$ 7.500, no atual modelo do SUBSEC e no novo modelo proposto. Para uma remuneração de R$ 7.500, nos dois casos, a contribuição do novo servidor, no caso ali do modelo atual, ele contribui com 11% do total, o que dá um valor de R$ 825. No novo modelo, ele contribui com 11% até os R$ 4.159, que é o teto, o que significam R$ 457,49, e ele contribui com aquele parâmetro da contribuição de 1:1, que pegamos como base, os 8,5% acima dos 4.159. Ele contribui com R$ 283,89. Significa que os dois valores somados, eles dão R$ 741,48, o que é, obviamente, menos do que os R$ 825 do parâmetro da contribuição atual. Então vamos ver agora ali, a contribuição previdenciária na aposentadoria do novo servidor. 11% da parcela acima dos 4.159, que é de R$ 367,51, é o que acontece no atual cenário. E no cenário seguinte, no novo cenário proposto, a contribuição é zero durante o benefício, o usufruir, tá certo, do benefício. Ou seja, é como eu falei no início, a gente precisa apenas nivelar as informações e eu tenho certeza absoluta que a gente vai convergir, porque, sem dúvida alguma, o projeto é melhor para o servidor e é melhor para o Estado. Por favor, Ciro. Passa aí, Ciro. Bom, nivelando também aqui alguns números, qual é o impacto disso? A gente falou lá no início que nós temos próximos de 62 mil servidores na ativa. Meu secretário? Isso é... Me perdoe, secretário. Só para eu entender. Eu podia voltar para... lógico. Por favor. Por favor, senhor. Por gentileza. Como é que eu, arrecadando menos, vai ser melhor para todo mundo? Perdendo receita é melhor. Vou explicar, deputada. Acho que é porque eu sou assim, meu negócio é saúde, mas eu quero entender assim para não ficar... Deputada, você entendeu a pergunta? Assim? Entendi. Deputada, a senhora imagina... Como é garantido melhor se eu estou arrecadando menos? A senhora imagina, deputada, que nós começamos no regime de repartição, onde a lógica era assim.
a senhora tinha que entrar para pagar o meu benefício. Depois que a senhora entrasse, tinha que entrar mais 2 para pagar a senhora. Depois que tinha que entrar mais 4 para pagar os 2. É obviamente que isso é uma pirâmide. Isso é óbvio que é uma bicicleta. Na hora que a gente parar de pedalar, ele cai. Ó, Ana, eu respeito o seu posicionamento de modo extremamente legítimo, certo? De coração. Mas eu não posso entender que seja razoável, tá certo? Que você tenha que trabalhar, que a Jerusa tenha que trabalhar para pagar o meu benefício. Eu não acho que seja razoável. Eu já falei, é razoável não. Eu entendo que seja razoável nós juntarmos dinheiro juntos dentro do princípio da solidariedade, da poupança, nós juntos juntarmos dinheiro, aplicarmos bem esse dinheiro, obtermos um bom rendimento porque estamos juntos e solidários, e esse dinheiro pagar a nossa aposentadoria no futuro. Eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Fundos de investimento, ele tem risco, eles são arriscados. Eles podem ter um investimento certo, mas eles podem quebrar, a exemplo de alguns países. Qual é a garantia que nós temos se esses fundos quebrarem? Se nós que somos falíveis, o país não quebra. Investimos. O Estado não pode quebrar. Mas os servidores quebram. Você acha que todo Estado tem um governador como o governador Cid Gomes, que gere tão bem o Estado? Você acha que todos os estados brasileiros têm a mesma situação do Estado do Ceará? Não, agora eu vou... A filosofia, a gente começou do individualismo, solidariedade. Eu fiz uma pergunta simples. Qual é a garantia que o Estado dá se esses fundos forem mal aplicados? Porque pode acontecer, pode não acontecer, realmente, pode haver uma aplicação correta e eu receber, mas pode haver uma aplicação errada, arriscada. Isso acontece, pode acontecer. Qual é a garantia que eu, servidor, depois de 30, 35 anos de pagar a minha previdência, eu vou receber? Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos administrar isso juntos. O Estado, tá certo? Em conjunto com os servidores. Ou você não quer ter participação nessa gestão? Apenas perguntei que quando eu estiver com 80 anos, com 70 anos, eu vou estar numa situação, de certa forma, fragilizada, a questão das doenças. Eu não tenho a mesma funcionalidade. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, não. Então, logicamente que eu não vou ter a mesma capacidade de empreendedorismo que eu tenho agora. Eu quero que cuidem da minha aposentadoria, porque eu paguei, trabalhei e paguei. Eu concordo com você plenamente. Sou solidário a você com o que você falou. Eu nem tiro, nem concordo com você. Não sei. No plano financeiro, quando insuficiente, o Estado dá o aporte. Já no plano previdenciário não vai ter isso. E aí, como é que vai ser? Jerusa, no momento que esse plano for insuficiente, não existe aporte. Não, ele não será insuficiente. Não vai existir aporte. Não, ele não será insuficiente. Entendeu? Ele não será insuficiente. O secretário que está dizendo que não vai ser insuficiente. Não, meu anjo. O Estado aporta igualzinho, os 8,5% igual ao servidor. A gente precisava só concluir, se for possível, porque aí é bom porque a gente coloca as questões, né? Lógico. Eu gostaria até de... Pode dizer, Sá. Eu ia sugerir isso, porque, na verdade, essa é uma matéria muito técnica, cheia de sutilezas numéricas. A deputada fez a pergunta, não sei se ela se sentiu contemplada, mas aí o secretário terminar a explanação e, evidentemente, como vocês... Se a gente tivesse discutido aqui o tratado de medicina, talvez a Silvana, né, ia botar vocês no bolso, mas vocês, como tem mais segurança das informações e conhecimento da área, né, eu ia sugerir que o secretário continuasse para evoluir, para que depois a gente possa perguntar. Exatamente, seria interessante que cada uma anotar suas dúvidas, no final o secretário responde e se for preciso voltar às transparências, a gente volta, não se preocupe com o tempo. Essa questão da receita, eu acho que o Ângelo vai colocar, porque de imediato a gente vê, assim, tecnicamente, como ela perguntou, dos 11% e mais 8,5%, seria 19% de perda imediatamente para o Estado. Muito bem.
A gente vai ver que existe, mas como você bem salientou, a gente está aqui para pensar no universo mais longo. Quando a gente estiver com 80, no meu caso está bem pertinho, 80, 85, tá certo? Então a gente vai ter um raciocínio de longo prazo, tá certo? Porque se a gente pensar em curto prazo, né, a gente não está sendo absolutamente consistente com o Estado, com as próximas gerações, que é isso que a gente quer deixar, ok? Vamos passar, por favor, Ciro. Então, olha o universo. Nós temos aproximadamente 21% do conjunto dos servidores de todos os poderes, Jerusa, apenas 21%, ou seja, próximo de 1/5. A gente vai falar, deputado Sarto, esse projeto que hoje tramita na Assembleia, ele impacta aproximadamente um conjunto de que tamanho do Estado do Ceará? Hoje, se a gente fosse entender, porque vocês sabem que hoje ninguém é impactado, mas vamos supor que a gente reproduzisse hoje para daqui a um ano, entendesse que esse quadro fosse os servidores que entrassem a partir de 1º de janeiro de 2014. A gente está falando de 13.314 pessoas no universo de quase 62 mil pessoas. Então, o que acontece? Esse projeto que hoje tramita, para o que a gente está aqui discutindo e ver todos os posicionamentos com uma percepção e com outra, que sempre é muito bom, ele impacta não mais do que 21% do conjunto dos servidores do Estado do Ceará. 78% não tem qualquer impacto, nem agora, nem depois. Por quê? Porque eles recebem abaixo do teto do INSS. Abaixo do teto do INSS. Apenas 21,8% recebem acima e, portanto, são, de algum modo, impactados. Ok? Aqui estão colocados, no Poder Executivo, são 8.660 pessoas acima do teto, no Legislativo, 465, no Tribunal de Contas do Estado, 175, Tribunal de Contas dos municípios, 251, no Judiciário, 3.122 e no Ministério Público, 641, totalizando 13.314 pessoas no universo de quase 62 mil pessoas. Então aí a gente já vê que não é tão abrangente dessa maneira a alteração. Ok, deputada? Por favor. Bom, puxar aqui o gancho da Ana. É óbvio que o Estado vai ter, durante um período, tá certo? Um incremento, porque o que a gente quer é que ele seja sustentável. E nós não estamos pensando em próximas eleições, porque senão o governador Cid Gomes não estava onde está e não faria o governo de referência que ele fez. Nós estamos pensando nas próximas gerações. Esse é o objetivo. Pensando nas próximas gerações do Estado, a gente tem que fazer um aperfeiçoamento, porque simplesmente o Estado não vai aguentar. Aí você vai chegar e vai dizer, qual é a garantia que eu tenho? Porque ninguém quer um Estado que seja um Estado autofágico. Acho que a gente não quer um Estado que não tenha capacidade de investimento, um Estado que não possa melhorar a prestação de serviço para a sua sociedade, que não possa ampliar a prestação de serviço na área da saúde, na educação e tudo mais. Um Estado não pode existir para se consumir, tá certo, na sua folha de pagamento ou nas suas despesas de custeio. Então, o que é que acontece? Nos primeiros anos, ali, a partir de 2016, até 2016 não muda praticamente nada. Tanto faz ficar como está ou como não ficar. De 2016, tá certo? A gente começa ali a ver uma diferença. Então, por volta ali do ano de 2034, a gente vai ter a maior diferença negativamente do ponto de vista que a Ana analisou. A gente vai ter ali aproximadamente 350 milhões de reais ao ano, certo? Que o Estado pagaria naquele ano, como sendo, deputado Sarto, o maior gap, a diferença entre uma linha e outra, tá certo? E se ele não fizesse nada, ia pagar 350 milhões de reais a menos. O que acontece? A partir de 2048, o Estado, de modo muito claro, começa a colher o benefício nítido do aperfeiçoamento do presente momento. Aí as linhas começam, deputada Silvana, a se dividir, certo? A situação atual continua e vai crescendo, e um novo cenário traz uma situação extremamente confortável ao Estado do Ceará e, obviamente, assegurando, né,
o benefício mais seguro a todos os servidores. Obviamente, a gente está aqui lembrando da máxima, meu caro deputado Sarto, do Ho Chi Minh, que quando estava ali liderando o Vietnã, ele ali propôs para os seus liderados uma estratégia de guerra de 100 anos. E aí ele foi ali abordado, mas, general, daqui a 100 anos estaremos todos mortos. É verdade, mas o Vietnã estará vivo, disse ele para os seus liderados. Esse é o raciocínio. A gente está pensando aqui no Estado, no que é melhor para o Estado e, por consequência, o que é melhor individualmente para os futuros servidores públicos, porque os atuais, que estão aqui muito bem representados, já estão devidamente assegurados, pois o Estado continuará aportando tudo o que for necessário para cobrir os seus benefícios. Nós já tivemos 20 estados que já fizeram essa segregação de massa, que é o que a gente propõe no presente momento. 2 estados não precisaram e 5 estados estão no processo que hoje a gente aqui tramita, que é o Acre, Goiás, São Paulo, Pernambuco e, obviamente, nós do estado do Ceará. Essas não precisaram. Do Tocantins e Mato Grosso não tem o que equacionar. Não tem problema de previdência. Bom, então os próximos passos, só para a gente poder encerrar. Passa aí, por favor, senhor. Bom, relembrando, do que se refere à previdência complementar, esse atual projeto de lei que tramita na casa, ele apenas autoriza o executivo a caminhar nesse sentido. Vamos supor que a Assembleia entenda que seja o projeto pertinente e o aprove. Então, a partir daí, meu líder deputado Sarto, a gente teria que caminhar no sentido, certo, de instituir, certo, esse regime de previdência complementar, certo? Então, a gente tem que vir com, exatamente, uma outra lei, tá certo? A gente vai fazer, obviamente, um estudo com relação àquela adequação ao Prev Federação ou a questão de criar uma aqui no estado do Ceará, certo? Começaremos, tá certo, todos os passos daqui para frente nesse sentido. Após aprovada por essa casa, vamos supor que seja uma autarquia ou que seja uma fundação, certo? Ela será uma entidade fechada, exclusiva para os servidores públicos, com a participação na gestão dos recursos dos servidores públicos. Não poderia, obviamente, ser diferente. Após isso, a gente tem que pegar, através da Previc, do Ministério da Previdência Social, certo? Uma autorização para funcionamento. E só após isso, certo, é que efetivamente a gente teria condição de trabalhar. Então, esses passos são os passos que a gente tem para aqui adiante e, obviamente, fico à disposição e ressaltando, deputado Sarto, deputada Miriam, deputada Silvana, deputada Eliane e todos os membros do FASPEC, a alegria de estar aqui nesse momento conversando com todos vocês. Muito obrigado, muito grato. Presidente, eu queria fazer uma sugestão, até de ordem técnica, porque a taquigrafia fez a observação que as pessoas que fossem fazer qualquer intervenção se identificassem e qual entidade representa, para que a gente pudesse fazer uma ata, porque nem todo mundo aqui, o secretário já conhece o pessoal do FOSPEC, do Sintaf, etc e tal, mas para que se puder escrever inscrição, eu acho, ou então identificar como está gravado, pode depois taquigrafar, mas é importante se identificar pelo nome e a entidade que representa e explicitar a pergunta, só para facilitar aqui para os servidores da casa. Agradecemos a participação do secretário Eduardo Diogo e registramos a presença do senhor Francisco Nazaré, do IPEC, do senhor Francisco Rodrigues, membro do Fórum de Saúde Estadual, técnico em radioterapia, Ana Lúcia, da Presidência Complementar, Sônia Perdigão, também da FUSEMI, Sérgio Bezerra, da PEOC, Tânia Coutinho, da Associação dos Advogados Públicos e Procuradores e Autarquia, conselheira da OAB, Maria Cláudia da Costa, Ricardo do SENEC, diretor, Rogério da Costa Ribeiro, Ceará Portos, Patrícia Emília Gomes Facó, da DAGRE, Maria Lúcia Cortez, Robson Fontoura, Isaac Figueiredo, da CEPLAG,
Tereza Rejane, TCE, José Eudo, Sindicato dos Docentes da UES. Gostaria de registrar a presença de todos e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos agora passar a palavra para a deputada Eliane Novaes. Deputada Miriam, agradecer a presença do secretário Eduardo Diogo, de sua equipe, o Fórum Unificado dos Servidores, o Novo, que é o nosso sindicato, o deputado Sarto, que é o nosso líder, o Ângelo do Sintaf. Eu acho que nós vamos aqui coletivamente fazer o entendimento. Eu acho que é isso que nós queremos, né, como servidor público, como deputado estadual. Nós não podemos furtar desse debate e tentar, né, aqui tirar as dúvidas e sugerir alguns encaminhamentos, com certeza, para que esse debate atenda também os anseios dos servidores públicos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o secretário tem esse entendimento também. Então, eu queria perguntar, é difícil a gente entender que o plano que está sendo extinto, secretário, esse modelo de previdência que deverá ser extinto, né, do decorrer aqui, e aí eu pergunto o que provocou o déficit, né? A primeira pergunta seria essa: o que provocou o déficit? Como essa composição desse déficit, né, a gente poderia entender melhor o que está posto aí. E eu queria perguntar, com relação a esses servidores, ETICE, COGÉ, SEASA, Seraport, Semates, SEGAS, Metrofós, EPS Ceará, e eu não incluí a CAGES aqui, porque a CAGES tem um plano de previdência, eles estão excluídos desse projeto de lei. Aí a minha pergunta é, o Tribunal de Contas do Estado tem uma resolução, a 2270, 2012, e que fala da sociedade de economia mista, podem fechar convênio com entidades fechadas de previdência complementar na condição de patrocinador, de acordo com as leis complementares 108/2011 e 109/2011. E essa contratação ela pode ser feita por meio de processo seletivo simplificado para a realização de convênio. Eu queria entender, né, porque essa é uma pergunta, logicamente, oriunda dessas entidades que vieram colocar isso, que eles não estão dentro desse plano. A outra pergunta: quantos servidores, né, afastados continuam pagando a Previdência? Quantos servidores que já se afastaram continuam pagando a Previdência? Porque a gente precisa entender como é que está sendo esse cálculo com relação a isso. Outra coisa que a gente observou na mensagem, em 99, quando o governo criou o Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis e militares, ele fez a segregação, né? Criou o ISEC, que é da saúde, e criou o da Previdência, que é o SUBSEC. Né? Isso está posto. E lá no texto falava na criação de um instituto. Esse instituto nunca foi criado. Aí eu pergunto por que esse instituto nunca foi criado. Né? Porque, logicamente, isso agora também nós precisaríamos desse instituto, logicamente, para administrar essa proposta que está aqui. E, na verdade, esse ente público, né, o secretário vai perguntar a senhora repetir a questão do instituto. Que não o instituto, na lei de criação, em 1999, houve essa segregação, ISEC e SUBSEC, isso. E, na época, existia o Instituto de Previdência no Estado do Ceará. Ele foi extinto. E na lei 99, ele foi criado, em vez de um instituto, foi criado uma coordenadoria. Eu sei que essa coordenadoria, com certeza, são colegas de trabalho nossos, e que devem fazer um esforço coletivo para dar conta dessas tarefas, né, da Previdência. E, logicamente, eu não sei se isso é um dos questionamentos que a gente coloca. Por que não foi criado esse instituto, né, que estava previsto na lei? A outra é perguntar, eu tenho aqui o SUBSEC 99, criado em 99, ele nunca prestou conta
E eu faço essa pergunta: nunca prestou conta do fundo previdenciário dos servidores? Nunca criou um órgão de controle? Aí é uma pergunta que eu deixo aqui, logicamente que o Estado vai tentar responder isso. Então, porque para a gente criar novas propostas, como está sendo posto aqui, a gente tem que levantar alguns questionamentos. Houve prestação de contas desse fundo previdenciário? A outra pergunta é, e aí eu coloco aqui mais a questão de informações. Foi colocado aqui que é uma projeção de déficit de 39 bilhões, em torno de 39 bilhões. E em 2009 o governo anunciou um déficit somente de 285 milhões. Aí o que aconteceu de 2009 para cá, que esse montante aconteceu, esse dado de 2009, o governador disse que era 285 milhões. Em 2013 passou para 39 bilhões. Então, é uma pergunta que a gente coloca. Logicamente, tem muitas perguntas a ser feitas, mas eu acho que as entidades devem interromper. Aí eu não vou me... Mas, assim, como deputado estadual, como servidora pública, a gente queria entender um pouco, né, do que está posto aqui e, logicamente, contribuir também para ajudar a Secretaria de Planejamento e aos servidores públicos no entendimento e, logicamente, nos novos encaminhamentos, emendas, alguma coisa que a gente possa sugerir aqui diante das respostas que estão postas. Então, obrigada aí pelo... O deputado Sarto e a deputada doutora Silvana abdicaram de suas falas, né, oportunidade para vocês. É melhor responder em bloco, né? 3, para que a gente... vamos ouvir agora a senhora Jerusa Feitosa de Matos, representante do Mova-se. Boa tarde a todos e a todas. Sobre os nossos questionamentos, né, inclusive no início da apresentação do secretário Eduardo, ele chegou a apresentar um histórico, né, das reuniões que aconteceram entre o Fórum dos Servidores e também com o governo, seminários que nós fizemos com o Cid Físico, né, e a Secretaria da CEPAG, aí com o Robson, né, e o Isaac. Fizemos seminário, né, inclusive um dos seminários aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, só que uma das deliberações do seminário que aconteceu aqui foi dito, inclusive, pelo deputado Sarto, que ali era o início das discussões e que a gente iria ter mais discussões, outras discussões com os servidores. Tanto é que em fevereiro mesmo deste ano, nós protocolamos um ofício lá no gabinete do secretário Sarto, né, pedindo uma reunião com o Fórum dos Servidores para que a gente começasse essa discussão e formar até uma comissão, formada pelos parlamentares que estão estudando a matéria e também pelos servidores. Infelizmente, até hoje, nós não recebemos nenhuma resposta do deputado Sarto, né? Eu gosto muito do deputado, porque eu sou conterrânea dele, mas eu sou da periferia de Acopiara, certo? Ok? Mas, infelizmente, o deputado Sarto não teve tempo de dedicar um pouco ao nosso ofício, ao nosso pleito, né? Então, nós ficamos surpresos ontem, né, já no final da tarde, sendo convidada, aliás, o fórum, inclusive, não foi convidado, né, para esse evento. E eu estou aqui representando o Mova-se. E foi assim uma convocação de última hora, que não teve uma discussão com os servidores, para convocando todo mundo já para a audiência hoje, sexta-feira, e está à tarde, né? Na sexta-feira à tarde, às 15h30. Pronto, deputado, diga aí. Como o deputado Sardo foi citado, gostaria de passar a palavra para ele. Bom, na verdade, eu não quero me eximir, porque eu não fico aqui de dar desculpa. Tá. Na verdade, eu, como líder do governo, tenho várias atribuições. Vivo apagando incêndio, inclusive, veja só, vou fazer só um paralelo. Nenhum deputado se lembrou de pedir audiência pública. Qualquer deputado poderia fazê-lo. Não só eu, como líder do governo. O deputado fez o seminário
em março. De lá para cá, ninguém. E eu disse, nós estamos abertos, basta provocar. Eu não estou aqui me eximindo que eu tenho várias responsabilidades para fazer, né? É, não, o que eu estou dizendo, Jerusa, é o seguinte, que aqui